Diante das diversas críticas à sua conduta e ao avanço do protestantismo a partir do século XVI, a Igreja Católica vai reagir. Como será essa reação? Não sabe? Então vem comigo, que é tempo de estudar. Galera, antes de começar a aula, eu vou tirar essa roupa aqui, tá? Chamamos de reforma ou contra-reforma católica a reação da Igreja ao avanço das ideias protestantes. Paulo III, o Papa Católico da época, vai ser o principal responsável pela Reforma Católica. Em 1534, ele se preocupou em renovar seu grupo de cardeais. Para isso, elegeu homens com elevada capacidade intelectual, mas também de retidão moral. Claro, isso nos padrões da Igreja. Como primeira medida, o Papa pede um relatório. Ele fica pronto em 1537, e aí ficam claros os abusos do clero. Entre 1545 e 1563, ocorre na cidade de Trento, na Itália, um concílio, a reunião do mais alto clero católico, chamada aí Concílio de Trento. O objetivo dessa reunião era discutir temas importantes para a Igreja Católica naquele período, como a doutrina, a formação dos sacerdotes e a expansão da fé. A Igreja Católica, para começar, vai dar maior poder à Inquisição. A partir do momento que há qualquer tipo de heresia, qualquer um que fale contra a doutrina católica, se estabelece o Tribunal do Santo Ofício. E aí, o infiel é julgado, e ele poderia receber várias penas. A maior delas era a morte na fogueira. Cientistas hoje renomados, famosos, foram perseguidos e condenados pela Igreja Católica. Um deles foi Galileu Galilei e o outro foi Giordano Bruno. Pergunta para o seu professor quem eles foram, que ideias eles tinham, que tipo de crime eles cometeram na visão dessa antiga Igreja Católica. A Igreja Católica vai criar seminários, que eram escolas de padres. Eram locais onde se formariam os novos sacerdotes. A Igreja Católica, nesse período, vai se preocupar também com a formação dos seus fiéis. Para isso, cria o Catecismo, que é um livro que reúne explicações sobre rituais e crenças católicas. Vamos lá. O Catecismo é um livro que se preocupa em explicar os principais rituais e aspectos da doutrina católica. Isso! A Igreja Católica também cria nesse período o Index. Quê? O Index, que era uma lista de livros proibidos. E por que eles eram proibidos? Porque, segundo a Igreja, falavam contra dogmas católicos, então eram prejudiciais à fé. Tais medidas tiveram mais força em países como Portugal e Espanha. Nestes locais, o rei se manteve fiel ao Papa. Aliás, a Igreja Católica foi uma grande parceira da coroa portuguesa nos processos de colonização ocorridos entre os séculos XV e XVI. Um exemplo disso foi a Companhia de Jesus. Ela era extremamente importante na catequese daqueles povos que iam sendo conquistados, na África, na Ásia e no Brasil. Bom, a gente sempre gosta de dar dicas de filme aqui para tentar ilustrar um pouco do que a gente está falando. Sobre isso, tem um filme de 1986 chamado A Missão, com o ator Robert De Niro. Ele fala exatamente do processo de catequese nas Américas feito por parte dos jesuítas. Dá uma pesquisada na internet. Acho que você vai achar interessante. Muitos bairros do Rio de Janeiro tiveram origem em enormes porções de terra doadas pelo governo português aos jesuítas. Um destes bairros é a Tijuca, zona norte do Rio. Em 1565, ano de fundação da nossa cidade, os jesuítas vão instalar no local diversas fazendas para o cultivo da cana-de-açúcar. Ali, fundaram uma capela em honra a São Francisco Xavier e fundaram a Fazenda de São Francisco Xavier, que era a... Peraí. Caraca! Vai, lê pra mim. É porque repete mesmo, É. não tem jeito. Construíram ali a capela dedicada a São Francisco Xavier,
que deu nome à fazenda mais próxima do centro do Rio, que era a Fazenda de São Francisco Xavier. Fato curioso é que São Francisco Xavier é um dos nomes das diversas estações de metrô que existem no bairro da Tijuca. Alguns tijucanos defendem que deveria se chamar Engenho Velho, porque aquela localidade, na época do Brasil Colônia, era conhecida dessa maneira. A partir de 1759, os jesuítas são expulsos do Brasil pelo Marquês de Pombal e suas terras são divididas em diversos lotes. Aí, a origem de outros bairros. E nesse tempo de estudar, a gente viu que a Igreja Católica buscou conter o avanço das ideias protestantes. Para isso, ela reforçou sua doutrina através do chamado Concílio de Trento. Tomou medidas como a instituição do catecismo, o índice de livros proibidos e também reforçou o Tribunal do Santo Ofício. A gente se vê numa outra história. Paulo se preocupou em renovar seu grupo de cardeais. Então, vamos lá. O Papa Paulo III vai ser um dos principais responsáveis por levar à frente. Ah, meu filho, eu não aguento. Que tem origem numa porção de terra doada aos jesuítas na época da fundação da cidade. Concílio de Trento, na Itália. Vamos de novo, vai.